Oi, gente, chegou a hora do nosso bate-papo. Você de 50. O nosso convidado de hoje é um carioca que já passou dos 50 anos e começou a escrever poemas bem cedo. A vida e os moradores do subúrbio estão presentes no trabalho desse escritor. A porta de entrada para a literatura foi a poesia, que começou a escrever na década de 80, inspirado pela redemocratização e o rock brasileiro. Entre 1986 e 1988, publicou 2 livros de poemas independentes, que vendia nas mesas dos bares à noite. E nesse ano de 1998 se mudou para Brasília e escreveu uma novela. Passou 5 anos escrevendo sem publicar, da onde vieram os contos Conversível e A Liberdade Amarela. Em 2012, no seu 5º livro, escreveu A História do Pai e a Memória do Filho. E em 2016, finalmente, no seu 7º livro, escreveu sobre a maturidade. E quem tem toda essa história que vai contar pra gente é o queridíssimo André Juste, que está aqui. Obrigada por receber. Obrigado a você. E vir aqui no nosso canal. Que delícia, André. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Agora, eu comecei contando que esse jovem que já passou dos 50 começou a escrever cedinho, hein? Bem cedo, eu comecei com 13 anos, 13 para 14 anos. Geralmente a ideia, a idade mais ou menos assim, padrão, né, que as pessoas começam a escrever. E aí comecei lá pelos meus 13, 14 anos, enfim, não tinha... Na verdade, eu tinha a pretensão de ser letrista, né, fazer música, né, mas meu talento musical é próximo do zero. Aí só sei ouvir. Aí acabou virando, enfim, literatura, essa coisa toda que deu aí depois de todos esses anos. Mas tem uma coisa que não é muito padrão, não. Tudo bem começar a escrever com 13 anos. Agora, começar a escrever com 13 anos, falando dos moradores do subúrbio do Rio de Janeiro. E poema, isso não é comum, não, né? É porque eu comecei, a minha grande referência, né? A gente começa a escrever, a traduzir o ambiente que a gente vive, né? O mundo que a gente vive. E eu sou, sabe, um carioca suburbano mesmo, o subúrbio do Rio. Eu já moro em Brasília há 22 anos, mas o subúrbio do Rio é uma coisa que eu larguei o subúrbio, mas o subúrbio não me largou, entendeu? Então ele é pano de fundo, ele é pano de fundo de boa parte das minhas histórias, dos meus poemas, às vezes até nas entrelinhas eu estou falando dali, né? As pessoas que são de lá também podem sacar isso, embora não seja assim explicitamente. Então, desde lá, e eu, garoto, realmente falava daquelas vivências, né, ali daquela parte da cidade, uma parte muito pouco conhecida pelo resto do Brasil, né, porque as pessoas acham que Rio de Janeiro é só Copacabana, Ipanema e Leblon, né, mas o Rio não, o Rio é 5, 6 cidades ali dentro. E o subúrbio é uma dessas cidades que não é nem que eu queira traduzir, porque a coisa já está ali, entendeu? Está no sangue e acaba saindo. Para quem sabe escrever e para quem é bom, né? Não é tão fácil. Agora me conta aqui uma coisa, que influência é essa do rock na sua vida e da redemocratização? Saiu escrevendo isso também. Que influência foi essa? Total, né? Total. Eu nasci em 1968. Tive uma infância debaixo ainda da ditadura militar. Embora, na minha vida, até pela idade, a ditadura não tenha tido nenhuma influência. Então, eu peguei todo aquele boom na minha adolescência, todo aquele boom do rock Brasil, né? Legião, Barão, enfim, outras bandas, e também a redemocratização, né? Quando a ditadura caiu, eu ainda não tinha 17 anos, eu faria 17 anos, fiz 17 anos naquele ano. Mas a minha ligação com o rock, ela vem... Cara, da barriga da minha mãe, entendeu? Eu acho que na barriga da minha mãe eu já escutava Beatles, já escutava Rolling Stones. Os Beatles eu acho que são a minha primeira memória musical, tá lá entre as primeiras, entendeu? Então é coisa de formação mesmo. E sempre ali, eu tenho um irmão mais velho do que eu, e eu ficava ouvindo os discos que ele colocava, né, os vinis, e aquilo tudo me foi sendo passado, e eu
sabe, ouvindo muito rádio. Eu sempre fui um cara que ouvi muito rádio na minha infância, na minha adolescência. Eu acho que, inclusive, até o jornalismo veio muito daí. E aquilo tudo entrando, né? Rádio Cidade, no Rio, Rádio Fluminense FM foi uma baita influência. E eu trouxe muito disso, muito desse universo do rock, Raul Seixas, por exemplo, eu trouxe muito para o que eu escrevo, porque eu me identificava com as letras dos caras, eu me identificava com o que os caras diziam, entendeu? Eu acho que, de uma certa forma, o rock teve tanta importância na minha formação literária, na minha formação como autor, como outros grandes escritores que aí, ao longo do nosso papo, eu vou citar. Foi realmente uma influência muito grande mesmo. Eu vou fazer aqui um parêntese, porque você falou do jornalismo e não dá para falar que você é um grande jornalista. E fazer aqui só um parênteses, porque falar dos seus livros vai ser uma delícia e é isso que a gente vai fazer hoje. Mas e aí o jornalismo, hein? Eu, se tivesse que escolher, eu escolheria ser jornalista de novo. Com todas as intempéries que a profissão tem, com toda a barra pesada que a imprensa está vivendo hoje em dia, dentro das redações e fora das redações, eu escolheria ser jornalista novamente, com certeza. A profissão que eu amo é a profissão que ajudou a formar meu caráter. O jornalismo ajudou a formar meu caráter como pessoa. Claro, outros fatores influenciam muito na sua formação moral, mas o jornalismo foi, assim, tipo um grande formador da minha opinião. Eu fui repórter de polícia no Rio de Janeiro, né, durante 5 anos. E eu conheci muita coisa que me ensinou a dignificar a minha vida, dar valor à minha vida, entendeu? E o jornalismo me trouxe isso. E eu devo muito realmente a... jornalismo foi para o que você escreve? Sim. Mais especificamente, o meu primeiro livro... com que obra? Em todas. Mas começando por essa, posso fazer um jabá aqui? Tudo é seu esse canal. Voando pela Noite até de Manhã é o meu primeiro livro de contos. Ele foi publicado em 1996 pela editora Sete Letras do Rio. E a primeira história, o primeiro conto, é um livro de contos, não é de poesia. O primeiro conto que eu escrevi na minha vida foi com base numa história policial, numa reportagem policial que eu fiz. Eu estava de plantão num sábado à tarde, um sábado calor horroroso no Rio de Janeiro. E aí houve, enfim, um casal fez um pacto de morte, se matou, e a partir daí eu fui lá como repórter, e a partir daí começou a minha vida de contista a partir da reportagem policial. E o jornalismo tem uma influência grande nessas histórias, né? Eu tenho 8 livros, 5 são de contos. Tem uma influência muito grande nas minhas histórias, quando não no enredo, na vivência propriamente dita, mas no texto. Eu sempre procuro ser objetivo, claro, conciso, como o jornalismo pede, ainda mais a gente, né, de mídia eletrônica. Eu sou um cara de rádio e televisão, onde o texto tem que ser ainda mais conciso, mais direto. Então, de várias formas, eu trouxe o jornalismo para a literatura. Ele me impediu de escrever várias vezes, porque quantas vezes, sabe, eu tinha uma ideia na cabeça, mas aí saía tarde da redação, era plantão, final de semana, aquela coisa toda que a gente sabe, e aí eu não conseguia escrever. Eu acho que algumas coisas, algumas ideias que eu tive ficaram pelo meio do caminho, devido à vida dura, árdua de uma redação. Mas, em compensação, ele me entregou muitas vivências que eu pude aproveitar na literatura, felizmente. Agora, sair vendendo o seu livro ali em 86, 88, nos bares do Rio de Janeiro, gostei de ver isso, hein? Era uma coisa bem de idealismo, né? Eu não fiz parte da geração mimeógrafo, né? Que tinha aqui em Brasília também, mas que era muito forte no Rio, né? Através do Chacal. O Chacal talvez seja o maior expoente da geração mimeógrafo, que ali na década de 70 fazia os livros em mimeógrafo mesmo, né? Depois você explica, bota aí um lettering explicando o que é mimeógrafo, né? Talvez muita gente não... Os cinquentões lembram, mas os filhos se virem talvez não vão lembrar. E eles saíam de bar em bar e tal. E eu, na década de 80, cheguei a fazer isso. Eu tive 2 livrinhos feitos na época de faculdade, e que eu saía de bar em bar, Ipanema, Leblon, Tijuca,
vendendo meus livros. Tomei muito fora, tomei muito passa fora, tomei muito... Sai daqui, moleque, não quero saber. Mas também tomei muito chopp de graça. Tomei muito chopp de graça, porque o pessoal senta... Não, senta aí, poeta, chega aí, toma um e tal. Às vezes nem comprava o livro, mas, né, deixava uns dois em pago ali para mim. Foi uma experiência muito rica, muito legal, muito bacana mesmo. Acredito. Essa simpatia que o carioca traz é impagável. E foi daí que você foi para a prosa, né? Porque em 90 você foi para a prosa, começou a escrever seus primeiros contos, você já contou para a gente aí, concorreu ao Jabuti em 2013. 1997, com esse livro aqui, justamente. Ah, foi com esse. Com esse livro, no ano seguinte da publicação, em 2013, ele foi um dos finalistas. Ele ganhou a segunda edição. Ganhou a segunda edição, isso mesmo. Essa capa aqui, ó, essa capa aqui já é a segunda edição, não é a primeira. E ele, no Jabuti de 97, ele foi um dos finalistas. E não ganhou, não foi o livro premiado na categoria contos, mas, cara, você chegar a ser finalista, e eu falo isso para colegas meus que chegaram na finalíssima de prêmios como Oceanos, como o próprio Jabuti, não ganharam, eu falo, cara, chegar na final de um prêmio desse já é um prêmio, entendeu? Já é um prêmio. Porque se você for ver, pouca diferença, e eu nos últimos anos li alguns livros premiados, e não premiados, ou que chegaram lá perto, e é muito pouca diferença entre o que não ganhou e o que ganhou, entendeu? Geralmente é muito pouca diferença. Às vezes, o que não foi premiado, para o teu gosto particular do leitor, é até melhor do que o que foi premiado. Não é raro isso acontecer. E quando veio para Brasília, escreveu uma novela. Eu até nem estou com ele aqui, chama-se Eu Nunca Fecharei a Porta da Geladeira com o Pé em Brasília. É um título que deixa a gente até sem ar, né, na hora de falar, de tão grande que ele é. E eu até procurei não estar aqui para mostrar a capa. E é um livro que é a minha vivência dos meus primeiros meses de Brasília. Ele é bem autobiográfico, embora ele não seja totalmente composto com experiências minhas. Eu coloquei muita experiência que eu ouvi de colegas de trabalho, em mesas de bar, em festas que a gente ia e tal, até para se entrosar com a cidade. Eu ouvia muita coisa. Sempre quando alguém falava que não era de Brasília, que chegou aqui em Brasília tal ano e tal, né? E aí entrava meio do repórter também, né? Eu já colava com a pessoa para tentar absorver aquilo e, pô, quem sabe eu aproveito isso da minha história. E aproveitei muita coisa, as situações ali que não são minhas, embora ele realmente tenha, assim, uma linha bem autobiográfica. E foi um livro que ele é a tradução do que um forasteiro que saiu da sua cidade, assim, praticamente pego pela gola da camisa, porque eu soube numa segunda-feira, eu fui convidado numa segunda-feira para vir para Brasília, na segunda-feira seguinte eu já estava morando em Brasília. Eu tive uma semana para desligar todas as tomadas lá e ligar tudo aqui, entendeu? Foi uma fase realmente muito difícil. Trabalho. Sim, eu vim ser diretor de redação da Rádio CBN na época, em 1998. Eu fui âncora da CBN e tal, e foi a CBN que me trouxe para Brasília. E toda aquela experiência duríssima, eu morei em hotel, no setor hoteleiro sul do final da década de 90, quando Brasília não era o que é hoje, entendeu? Hoje Brasília tem cinema para tudo quanto é lado, hoje Brasília tem shopping, tem uma rede de restaurantes, enfim, tem cafés abertos. Brasília, no final dos anos 90, não era isso que a gente vê hoje. Era uma cidade muito mais tranquila, com menos gente. Agora, você imagina o que era setor hoteleiro sul, domingo de manhã, sabe? Sem ninguém. Quem não é de totalmente Brasília, vazio. Quem não é de Brasília pode não estar entendendo o que é o setor hoteleiro. Quem não conhece Brasília, nós temos setores, a gente tem até setor de farmácia. Então, tem o setor hoteleiro sul, que fica na parte sul, o setor hoteleiro norte, claro, na parte norte. E isso que o André está falando. Hoje você dá uma olhada, é cheio de hotel, mas realmente antes dava para contar ali nos dedos, né, André? Sim, com certeza. E você morar, não sei quem as pessoas que talvez tenham morado em hotel, me entendam. É uma experiência meio complicada você morar em hotel. É bom porque você não precisa arrumar o quarto, né? Você desencana com essa parte. Mas é uma experiência, assim, foi toda uma experiência muito difícil, entendeu? Meu primeiro ano em Brasília foi realmente muito, muito complicado. E aí o que a gente faz para tentar administrar isso, para tentar
que isso seja menos pesado. Cara, vai lá e escreve, é o que você sabe fazer, mal ou bem é o que você sabe fazer. Então saiu esse livro aí, Eu Nunca Fecharei a Porta da Geladeira em Brasília, publicado pela LGE em 2004. 2004. Talvez eu faça uma segunda edição, enfim, não sei, vamos ver. Mas antes disso, em 2003, você escreveu A Solidão do Livro Emprestado. Isso. Estava ali mostrando que tá aqui, a sua... ó. Isso, mostra aí pra gente. Isso. E mostrando ali a sua opinião de amadurecimento como ator, como autor. E já teve, inclusive, sua segunda edição, né? Em 2018. Sim, essa capa aqui que eu estou mostrando, enquadrar ele melhor aqui, essa capa aqui que eu estou mostrando é a segunda edição. A primeira edição é de 2003, saiu também pela editora Sete Letras do Rio, e aí em 2018, 2 anos atrás, a editora Penalux, de São Paulo, se interessou em fazer a segunda edição. E é um livro que ele ainda tem muito ar de escritor iniciante, de autor estreante, digamos assim, mas ele já é um livro que dá saltos de amadurecimento, inclusive na tratativa das coisas, né? Os temas já estão um pouquinho mais avançados na idade, já estão um pouquinho mais maduros. O meu texto também já está um pouco mais elaborado. Procurei manter a objetividade, aquela simplicidade, aquele direcionamento, né, sem escrever muito. E ele já reflete um pouco desse amadurecimento, mas ainda tem muita coisa da juventude do autor estreante, creio eu, é a leitura que eu faço. E esse autor que nos fala começou a amadurecer realmente com quantos anos? Porque a gente já passou dos 50, tem gente que está se sentindo amadurecendo agora, normalmente falam que nós mulheres amadurecemos depois dos 40, 45. E você, André? Eu só vou falar um segredo aqui pro pessoal, não conta para ninguém não, mas eu enganei a Madeleine, na realidade eu tenho 35. É que eu falei que eu tenho 52 só para participar do programa. Olha, o que eu sou chamada de mentirosa aqui no canal, porque vocês vêm aqui com essas carinhas de menino, entendeu? E aí todo mundo fica, ele passou dos 50? Passou, gente, passou. Esses meus colegas são todos têm problema. Você vê, jornalista, tudo tem problema. Mas me conta, então não amadureceu ainda não, ainda vai chegar o momento. Não, eu acho que eu cresci, felizmente eu cresci. Eu acho que eu cresci em várias etapas da minha vida. Quando você começa a trabalhar, automaticamente você amadurece. Até porque se você não amadurecer, você vai dançar. Ainda mais no meio como o nosso, sabe? Um meio tão competitivo, que tem tanta gente para trabalhar, então já ali você já amadurece. Brasília foi um fator de amadurecimento muito grande para mim. Muito grande. Realmente eu amadureci muito em Brasília. Talvez devesse ter amadurecido mais, mas enfim, já foi realmente uma tacada assim, de amadurecimento. A paternidade, né? Eu tive 3 filhas, né? As minhas 3 filhas me fizeram amadurecer muito, me fizeram crescer muito, porque você tem que dar conta de 3 vidinhas que estão ali crescendo, cara, tu não pode ser um crianção. E eu me propus a ser, no mínimo, um pai razoável, pelo menos me esforçar para ser um pai razoável. Bacana. A perda dos meus pais, eu perdi meus pais relativamente novo, enfim, hoje eu vejo colegas meus, sabe, da minha idade até um pouco mais velhos, que ainda tem pai e mãe. Eu falei, nossa, que inveja, você ainda tem pai e mãe, eu já não os tenho comigo há 20 anos. Isso também me ajudou a amadurecer. E aí, cara, demissões, entendeu? Perder emprego é uma coisa que faz você se ater à tua vida, ao chão, ao que você é, à importância que você tem. Divórcio é uma coisa que também te faz amadurecer. Ou seja, processos naturais, sabe, doença séria em família, processos naturais que não tem nada demais, perder emprego, de se divorciar, ter gente com câncer na família, tudo isso é normal, tudo isso faz parte da vida, a dor faz parte da vida. E aí você tem uma opção diante da dor, ou você a enfrenta, e aí você amadurece, ou você, sabe, fica ali recolhido, todo encolhido, e aí você continua sendo um crianção. Eu, sabe, optei por enfrentar a dor e amadurecer, e tentar crescer um pouco, né?
Qual das suas obras que você mais revela esse amadurecimento? Tem a história de Pai, Memória de Filho, escrita ali em 2012, que é seu quinto livro, que traz um pouco da sua experiência, é essa mesma proposta, né? Traz um pouco a sua experiência de filho e de pai. O Histórias de Pai, Memórias de Filho, rapidamente falando, quando eu lancei quando eu abri meu blog, meu site, tem mais de 10 anos, eu escrevia muito e tal, queria atualizar ele todo dia e tal, e nem sempre tem assunto, né, para você colocar no blog. E aí eu saquei que as minhas 3 filhas davam histórias ótimas e divertidíssimas. E aí acabei escrevendo muitas histórias sobre elas, entendeu? Minha vivência com elas, e dava uma baita uma audiência, dava muito acesso. E aí depois eu reuni essas histórias porque eu saquei que dava um livro. E aí nasceu Histórias de Pai, Memórias de Filho porque eu também, a partir das histórias que eu contava das minhas filhas, eu remetia as minhas histórias de infância com os meus pais, e aí acabou que nasceu esse livro Histórias de Pai, Memórias de Filho em 2013, também pelas 7 letras. Mas eu acho que o livro onde eu toco mais nisso aí que você falou, crescimento, amadurecimento, é esse aqui, A Maturidade Angustiada, lançado em 2017 pela editora Penalux, também de São Paulo, e que não é um livro autobiográfico, esse não é autobiográfico, embora tudo que você escreve tem alguma coisa de autobiográfico, mas são histórias de uma geração que uma hora se tocou de que estava envelhecendo, entendeu? De que o Rock in Rio já tinha 30 anos, de que a Legião Urbana tinha acabado, de que o Barão Vermelho, sabe, já era uma banda... Não tinha mais o cantor. Já era um dinossauro, o primeiro cantor já não estava... Então, essas coisas fizeram a gente se tocar que o tempo estava passando. E esse livro também surgiu de muitas conversas assim com, né, meus contemporâneos, né, meus parceiros aí de vida, alguns já com quase 40 anos. Pô, cara, a gente está, né, amadurecendo. E aí o escritor para e se toca. O que ficou disso tudo? O que disso tudo vale a pena contar, vale a pena escrever? E eu estou batalhando, inclusive agora, antes aí até de falar com você, estava mexendo nele, estava escrevendo e tal, procuro trabalhar todos os dias nele, para ver se ano que vem eu consigo colocar meu primeiro romance aí na praça, entendeu? Porque e nós estamos falando o que escritor... só vale a pena se houver encanto? Esse mesmo, é o título provisório, que, sei lá, já está meio aí que... Se você falar que gostou, eu vou deixar como título mesmo. Maravilhoso, gente. Olha os títulos desses livros dele. Eu gosto de todos. Eu sou péssima, porque você vai falar... Obrigado. Tem o livro, tem o título. Eu escrevi todos, eu li um pouquinho de todos. Já li vários poemas seu, claro. Já te sigo e já li várias coisas. Mas esse realmente eu falei, gente, mas esse aqui que eu não conheço? Por isso, porque você está escrevendo. Está inédito ainda. Eu Tá estou terminando, devo terminar até o final do ano, e aí, quem sabe em 2020, sem pandemia, sem Covid, sem nada disso aí, a gente coloca ele na praça, entendeu? Aí é uma expectativa grande, né? Agora tem uma frase sua que eu amo, que você falou o seguinte: o livro impresso não morrerá. Mas definitivamente não é mais a única maneira que o autor tem para ser lido. Amei essa frase e quero que você fale que inspiração maravilhosa, adorei. Que é eu acho que também de passar para as redes sociais, né? Sim, a rede social deu muita visibilidade aos autores, entendeu? Porque quando eu comecei a publicar na década de 80, década de 90, o que você tinha? Você tinha o mimeógrafo, você tinha o livro que você fazia lá, geralmente pagando, né? Meu pai, poxa... do mimeógrafo aqui, você vai me obrigar a fazer isso. E aí você publicava um livro pela história. Tinha os fanzines também, que eram super concorridos na época, né? E era isso que você tinha, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia você tem N canais de publicação, você tem várias formas de publicar o teu trabalho. O livro é a consagração, realmente. Eu acho que o livro é legal, até pela questão assim, formal de você apresentar para os amigos, né, para a sociedade, você manda para o crítico literário e tal, ele tem que estar ali fisicamente. Né? Eu gosto disso.
Mas definitivamente ele não é mais a única forma. E esse livro de poesia, por exemplo, que eu, de tanto bater com o osso, a dor vira anestesia, 90% do que está ali eu já publiquei na internet, entendeu? Já saiu em blogs, já saiu no meu blog, já saiu em outros lugares. Então, esse ineditismo do livro, que é o livro, pelo menos no meu caso, não rola muito, entendeu? Mas ele consolida. Porque, por exemplo, você até acompanha meu trabalho, mas, pô, aquele poema do André, como é que é mesmo e tal? Pô, aí tu vai ter que ir lá no meu Facebook catar, sabe-se coisa. Você tem mais coisa para fazer na tua vida, né? Livrinho. Aí não. Mas quando tem o livro lá, você pega e tá lá, esse aqui, achei, entendeu? Daí a importância do livro, e isso é apenas um exemplo que eu acho que jamais vai fazer com que o livro morra. E tomara que não morra, não, porque eu adoro ler, eu gosto de sentar e pegar o livro mesmo. Eu leio muita coisa na internet, mas eu gosto do livro físico, ainda como leitor. Essa coisa do físico, do material, né? Que a gente tem. Isso aí. A gente que passou de 50, você ainda não sabe direito, André, que você não passou, mas... A gente que passou... Não passei de 50 de jornalismo, ainda não. A gente que passou de 50 tem isso. E com essa frase, eu só tenho a agradecer de você estar aqui no canal. Nossa, o prazer, eu que agradeço o espaço, entendeu? Qualquer espaço que você dê para a gente falar de literatura é um grande espaço. Assim que publicar fisicamente, porque aí você já falou para a gente que a obra já está correndo aí pelos blogs, pelas redes sociais, mas assim que publicar, volte no canal, vamos mostrar também essa capa, vai ser uma delícia. Obrigada pela conversa, adorei. Não, obrigado a você, Madeleine. Sou sua fã, adoro te ler. Uba, obrigado. Muito bom. Que bom que você esteve aqui. Eu que agradeço, foi muito legal mesmo o bate-papo. Parabéns pela entrevista, ficou ótimo. Imagina, querido, você que é ótimo. Beijo. A gente sai de um bate-papo desse com o André e fica louco para ler tudo que ele escreveu, né? Delícias as histórias dele. Mas agora é hora de se inscrever no canal se ainda não está inscrito, curtir a nossa página, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu comentário. Pode deixar também a sua sugestão de assunto. Um beijo, gente, bom fim de semana e até segunda-feira.